Salve, salve pessoal, boa noite a todos. Vamos lá, todo mundo entrando. Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite. Todo mundo entrando. Estamos hoje com o Periscope e com o... Deixa eu ajeitar aqui, fazer um esquema aqui para ajeitar. Com o Periscope e o Instagram. Eu demorei para entrar porque tive um problema com a conexão do Facebook, eu não sei porquê. Eu não consegui conectar o Facebook, mas deixei um recado lá para o pessoal de lá vir para cá. Então hoje nós estamos, boa noite todo mundo, aqui no Instagram, aqui no Periscope e aqui no Instagram, tá bem? Se o vídeo ficar salvo no meu celular, eu não sei se está configurado, depois eu posto o vídeo lá no Facebook para que ninguém perca o grupo de hoje, tá bem? Então vamos lá, todo mundo entrando, vou começar em poucos segundos. Queria saber se está tudo bem com vocês, se aproveitaram o carnaval para estudar, se colocaram a matéria em dia. Gostou do material por e-mail? Gostaram? Bom, para quem não tem ainda o meu material, eu mandei a lei de drogas, a minha aula de lei de drogas transcrita para vocês gratuitamente, tá? Eu disponibilizei tanto no meu Instagram quanto no meu Facebook ou Twitter. Eu disponibilizei um link do Bitly, não é? Para que vocês tivessem acesso a essa minha aula de drogas transcrita. E para quem não tem a minha apostila também, não é uma apostila, mas eu chamo de apostila, tá? Eu vou também em breve disponibilizar um link, tá legal? Amigos, podemos começar então, todo mundo aqui no Periscope, aqui no Instagram. O tema de hoje é um tema que suscita muitas questões importantes, que é o induzimento ao suicídio. Na realidade, o crime não é só induzimento, é o induzimento à instigação ou o auxílio ao suicídio. Como o nosso grupo de estudo de quinta-feira é um estudo aprofundado, eu não vou ficar aqui dando aula de sinônimos. Induzir é isso, instigar é aquilo, auxiliar é aquilo, essa aula de sinônimo. Vamos aprofundar, vamos à controvérsia. As questões, o estudo de hoje é um estudo profundo, tá? Muito bem. Em primeiro lugar, vamos começar com a conceituação para que nós tenhamos a real noção da coisa. O que é o suicídio? O suicídio é crime? Olha que pergunta boa para a sua prova oral. Doutora, o suicídio é crime? Não, excelência. O suicídio hoje não é crime. Hoje, o crime é induzir, instigar ou auxiliar alguém ao suicídio. Entretanto, suicídio era crime lá no direito canônico. E a pena era, o suicida, ele era excomungado e não tinha direito a uma sepultura cristã. Então, enriqueça a sua prova com isso. Hoje não é, mas já foi um dia, tá bem? Agora, o que é o suicídio? Quem melhor conceituou o suicídio foi Euclides Custódio da Silveira, que dizia: o suicídio consiste na deliberada destruição da própria vida. O suicídio, vou repetir, consiste na deliberada destruição da própria vida. Então, há uma diferença grande entre o homicídio e o suicídio. O que eu vou falar agora pode parecer-lhe muito lógico, e mas na verdade é uma construção de raciocínio. No homicídio, o agente destrói a vida alheia. No suicídio, o agente destrói a própria vida. Isso faz uma diferença enorme, embora lhe pareça lógico. Olha uma questão interessante relativa ao sujeito passivo. No crime de induzimento, de instigação ou de auxílio ao suicídio, o sujeito passivo, a vítima, deve ter discernimento necessário para compreender que alguém está a induzir-lhe a suprimir a própria vida. Então a vítima, o sujeito passivo, deve ter capacidade de discernimento para entender que alguém está lhe encorajando, lhe instigando, lhe induzindo ou lhe auxiliando a supressão da própria vida. Mas, Gabriel, foi questão da segunda fase da MP de Minas 2017? Pode ser, realmente deve ser, que isso sempre cai. Mas, Gabriel, então qual seria a consequência
de a vítima não ter discernimento mental? Bom, se a vítima não tiver discernimento mental para compreender que ela está viva e alguém está induzindo-lhe a se matar, se ela não tiver esse discernimento, o crime passa a ser de homicídio, tá bem? Então, cuidado com isso. Um outro cuidado está ligado ao verbo auxiliar. Então, vamos lá, pessoal do Periscope, pessoal do Instagram. Induzir, instigar ou auxiliar. No auxílio, presta-se algum meio material, um veneno, uma seringa contendo um líquido letal, a famosa corda junto com o banco, uma arma de fogo, não é? Enfim, uma faca de cozinha, tá? Enfim, qualquer meio material. Com um cuidado. O auxílio ao suicídio, ele tem um limite. Daí vir à tona agora aquele raciocínio da diferença entre o auxílio ao suicídio e o homicídio. Por quê? O auxílio ao suicídio, ele tem um limite. Ele só pode ir até o momento imediatamente anterior à execução da vida alheia. Ou seja, em outras palavras, o auxílio ao suicídio, ele não pode consistir em supressão da vida alheia. Não pode consistir em matar alguém. Pessoal, se o sinal está ruim, tente sair e entrar de novo, que talvez melhore, tá? Então vamos lá. Então vejam, o auxílio ao suicídio não pode consistir em ato executório de homicídio. Não pode consistir em ato de execução da vida alheia. Como assim, Gabriel? Eu entrego para você uma agulha, uma seringa contendo um líquido letal que cause morte instantânea. Aí eu falo, fulano, lembra que você comentou que queria se matar, suprimir a própria vida, né? Amigos, de novo, se o sinal está ruim, não adianta você ficar reclamando aqui na hora que o sinal está péssimo, porque isso atrapalha quem está assistindo, não é? E quem está falando. Então você saia e entre de novo, que talvez melhore. Não adianta ficar aqui, o sinal está péssimo, o tempo que você perde reclamando, você sai, entra de novo e talvez melhore, não é? Vamos experimentar fazer assim? Então vamos lá. Dizia eu. Aí lembra que você queria se matar? Eu estava aqui semana passada. Aí eu tomo aqui uma agulha letal. Aqui tem um líquido que cai, que tem morte instantânea. Tá? Aí você, esse lápis aqui, imagina que esse lápis seja a agulha, tá? A seringa. Eu tomo aqui a seringa. Aí você pega lá o seu braço, né? Chegar um pouquinho para cá para representar. Apareceu a flor ali, ó. Aí você tá lá com o seu braço, prestes a enfiar a seringa para se matar. Aí você fica lá, Gabriel, não tem coragem. Eu não tenho coragem. Eu tô tentando. Eu falo, tinha de ser fresco, rapaz. Daqui. Aí eu pego a seringa e tum no teu braço e aperto. O que eu fiz? Eu matei você. Quando eu falo, deixa de ser fresco, daqui a seringa, tum, enfio você e empurro o líquido letal dentro de você, eu pratiquei um ato executório de homicídio. Deixou de ser um auxílio ao suicídio e passou a ser um crime de homicídio. Por quê? Eu deixei de... Aí volta aquele conceito inicial. Olha a importância de fixar a premissa do raciocínio, não é? Eu deixei de auxiliar você à supressão da sua própria vida e passei a praticar um ato de suprimir a sua vida. Então, em uma frase recapitulando, agora que já entenderam, o auxílio ao suicídio não pode consistir em ato executório de homicídio, se não deixa de ser esse crime e passa a ser um homicídio. Simples assim, tá? Agora vamos lá. Uma outra questão que é muito debatida. Vamos pensar um pouco. No preceito secundário, o tipo faz menção a dois resultados: a lesão corporal grave e a morte.
Pessoal que estava com sinal ruim, saiu e entrou, melhorou? Depois dá um feedback, tá? Eu quero muito que vocês fiquem para aproveitar esse estudo aprofundado, tá? Por isso que eu falo, sai e entra, para não perder tempo. Então vamos lá. O preceito secundário, pena, de tanto a tanto se resulta lesão grave, ou de tanto a tanto se resulta morte. A pergunta é, qual é a natureza jurídica desses resultados, lesão grave e morte? Porque veja, olhando para o preceito secundário, melhorou? Que bom. Eu não sei, porque veja, você pode dizer, pera lá, não está no preceito primário por um erro de uma atecnia do legislador, porque deveria estar, mas está no preceito secundário, ok, mas isso não responde ainda qual é a natureza jurídica. Bom, eu quero saber de vocês, atenção a essa controvérsia que sempre cai também, eu quero saber de vocês se os resultados lesão corporal grave e morte configuram elementos do tipo ou se configuram condições objetivas de punibilidade. Gabriel, eu até hoje, se você se identificar com o que eu vou falar agora, você dá um ok. Fala, sou eu. Aí você falaria assim, Gabriel, eu até hoje não sei o que são condições objetivas de punibilidade. Eu até agora não entendi o que é isso e não vi livro nenhum explicar. Quem aqui está nessa situação? Eu não sei o que é, até hoje, condição objetiva de punibilidade. Eu não sei como aplicar, de onde surgiu, para que serve. Muita gente, né? Eu imaginei. Deixa eu contar uma coisa para vocês que não é segredo, eu falo abertamente nas minhas aulas. Eu já era professor antes de ser defensor. E eu só aprendi direito penal quando eu comecei a dar aula. Porque eu confundia tudo, tipo penal com tipicidade, com conduta típica. Eu confundia tudo. Eu só aprendi quando comecei a dar aula. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos à controvérsia. É elemento do tipo ou condição objetiva de punibilidade? Duas correntes disputam esse tema em doutrina. Primeira corrente. Esses resultados, lesão grave e morte, constituem elementos do tipo. Elementos do tipo. Por quê, Gabriel? Se você confunde, vai desconfundir agora comigo, nesse espaço semanal profundo e gratuito. É aqui que você aprende. Nesse, repito, espaço profundo, semanal e gratuito. Você quer aprender isso? Fica aí até o final, os próximos 5 minutos, tá? Porque você vai aprender. Então vamos lá. Agora se concentra. Primeira posição. Os resultados são elementos do tipo. São elementos do tipo. Esse crime é material, dizem eles. A lesão grave e a morte são os resultados pretendidos pelo agente. Tanto são os resultados pretendidos pelo agente que o tipo descreve. O tipo descreve. Tá bem? Se resultar morte, tanto a tanto. Lesão grave, tanto a tanto. Se não houver nenhum desses resultados, a conduta é atípica. Não se implementou os resultados trazidos, ou melhor, não se implementaram os resultados trazidos, descritos no preceito secundário do tipo penal. Logo, se estão lá previstos daqueles moldes, são, pessoal do Periscope, elementos do tipo. Entenderam, pessoal do Instagram? Qual é a consequência? Se são elementos do tipo e se não ocorrerem, a conduta é atípica. Eu induzo, eu instigo ou eu auxilio você a se matar. Aí você se mata. Se mata não, você pratica a conduta. Não é? Você está na minha casa e aí eu falo, olha rapaz, seu problema tem uma solução simples. Gabriel, eu estou desgostoso da vida, a solução é simples. Tem uma janela aqui, você sai correndo e pula dela. Pula pela janela que você vai se matar. Isso vai acabar com a tua vida em 3 segundos, você nunca mais vai ter problema nenhum.
Aí você, loucamente, olha para a janela da minha casa, sai correndo e pula. Pula, rola, tal. Aí passam-se 3 segundos, você abre o olho, aí vê um gramado bonito, pássaros cantando, raios de sol batendo, um silêncio. Aí você pensa: morri, estou no céu. De repente, você ouve a minha voz: levanta, seu animal. Da janela de cima. Você pulou da janela do térreo. Assim você nunca vai morrer. Aí você, caramba, desesperado, pulei na janela errada. Mas vamos conversar, senta aqui. Ou seja, eu induzi você a pular da janela. Você, de tão desesperado, pulou do primeiro andar. Não sofreu nada. Você tentou se matar, mas não sofreu lesão corporal, nem morreu. Para essa corrente, conduta atípica. Eu pratiquei crime nenhum. Essa posição é a posição do maior autor sobre crimes contra a vida do Brasil. Chama-se Euclides Custódio da Silveira. Vocês têm que saber a posição dele. Então, posição de 1. Euclides Custódio da Silveira. Posição do César Bittencourt. Posição do Fragoso. Posição do Magalhães Noronha. Quem mais, Gabriel? Posição do Frederico Marques, do Damásio de Jesus, do Paulo José da Costa Júnior. Na Itália, posição de Vincenzo Manzini, Giuseppe Maggiore, Sabatini, Silvio Ranieri. Na Espanha, posição de Luís Jiménez de Assua. Para vocês verem que tem autores que defendem essa posição no Brasil, na Itália e na Espanha. Porém, uma segunda corrente sustenta que tais resultados são condições objetivas de punibilidade. Gabriel, o que é isso? Condições objetivas de punibilidade. Presta atenção. Essa controvérsia surgiu na Itália. Aqui eu vou fazer uma pausa para te dar a controvérsia do direito penal italiano sobre as condições objetivas de punibilidade. Então, presta atenção. Deixa lá a primeira corrente congelada que diz que é elemento do tipo e presta atenção a essa corrente, depois a conclusão. Na Itália, surge a controvérsia. O que são condições objetivas de punibilidade? Uma primeira corrente, lá na Itália, dizia o seguinte: a condição, lembra de direito civil? Condição, evento futuro incerto? Condições objetivas de punibilidade são acontecimentos futuros incertos, cuja realização é necessária para a integração do tipo penal, para a integração do crime. Se são necessárias para a integração do crime, se elas não ocorrerem, o crime não se configura. De outro lado, lá na Itália, formou-se uma segunda corrente doutrinária que dizia: a condição objetiva de punibilidade não é essencial à integração do crime, mas é imprescindível para a punição. Daí, condição, evento futuro incerto, condição objetiva de punibilidade, de punição. Ou seja, o crime existe, mas a sua punibilidade, a punição, a concretização do ius puniendi, a condenação, a aplicação da pena, fica condicionada ao seu implemento. Então, a segunda corrente no direito penal italiano dizia isso. Então, não influencia a existência do delito, do crime, mas é imprescindível para a punibilidade. Por isso, evento futuro incerto, condição de punibilidade objetiva. A segunda posição foi amplamente dominante na Itália.
E era a posição de Francesco Antolicei, era a posição de Giuseppe Bettiol, por exemplo, tá? Ou seja, majoritaríssima. Essa posição majoritária na Itália veio para o Brasil. No Brasil, nós adotamos, pessoal do Instagram, pessoal do Periscope, a posição que na Itália era e sempre foi majoritária, segundo a qual a condição objetiva de punibilidade é um evento futuro incerto necessário para a punição. O crime existe, mas a aplicação da pena, a condenação, o exercício do ius puniendi, em outra palavra, a punibilidade, fica condicionada. Daí, condição objetiva de punibilidade. Então, voltando à controvérsia, a segunda corrente diz isso, adotando a corrente majoritária da Itália. A condição, o resultado da lesão grave e morte não é essencial para a caracterização do crime. Como o tipo dispõe, induzir, instigar ou auxiliar alguém ao suicídio. O crime se consuma com a prática das condutas. Se, como naquele caso, eu induzi você, eu instiguei você, ou eu auxiliei você a se matar, está consumado. No entanto, a minha punição por ter instigado você, induzido você ou auxiliado você a se matar, fica condicionada ao seu resultado, morte ou lesão corporal. Repito, o crime está configurado, mas a punição do Gabriel fica sujeita a uma condição, daí condição de punibilidade. Amigos, também se agora não entenderem, desculpa, assim, mais claro que isso é impossível, não é? O crime existe, mas a punição está condicionada ao resultado da lesão grave e morte. Mas, Gabriel, e se não houver o resultado da lesão grave e morte? Tem crime, mas eu não serei punido. Tudo bem que cria uma figura estranha. Um crime sem punição? Sim, mas é o que é. Bem-vindos. Isso é direito penal, tá? Tudo bem, amigos? Muito bem. Entendendo essa controvérsia e o que é a condição de punibilidade uma vez por todas? Aí não tem jeito. Quer estudar? É assim. Quer estudar? É assim. Eu pego vocês e levo lá na fonte. E querem saber, como diz o ditado, quem bebe água na fonte, bebe água limpa. Então, obrigado por me permitir levar você até a fonte, que é o direito penal italiano, para beber água limpa. Estão purificados. Agora vão e digam a todos que eu os curei. Brincadeira, né? Estão purificados pelo direito penal, tá bem? Agora, essa segunda posição, que diz que é a condição objetiva de punibilidade, anotem, é de quem? Vamos lá. Nelson Hungria, Aníbal Bruno. Anota aí, gente, para de digitar e anota, eu quero que você anote. Vamos lá. Nelson Hungria, vocês são mó barato. Aníbal Bruno, Rogério Greco, Luiz Regis Prado, posição no direito argentino de Sebastián Soler e na Itália Francesco Antolicei, tá? Para quem está perguntando, meu livro sai segunda-feira que vem, se tudo der certo lá na editora, tá? Muito bem, amigos, dia 19 de fevereiro. Até aqui tudo bem? Muito bem. Tem majoritária? Não tem majoritária. Agora vamos lá, uma última questão que eu ia falar, e foi a pergunta do Vinícius Vilarinho, não é? Que ele perguntou aqui, que foi meu aluno lá no curso presencial no Rio de Janeiro para delegado de polícia, um curso completo, edital ponto a ponto. Vamos lá. O auxílio ao suicídio
pode ser praticado por omissão? E aí? O auxílio ao suicídio, pensa, gente, pode ser praticado por omissão? O que vocês acham, hein? Se puder, qual omissão? Como eu digo lá no meu curso completo, que inclui a parte geral, especial, leis especiais, quando a omissão, Vinícius, em sua homenagem, Vinícius Vilarinho, quando a omissão começou a ser, presta atenção, vocês querem dicas e macetes ou querem ir beber água limpa na fonte? O que vocês querem sobre crimes omissivos? Vamos lá. Aproveitem, digam. Vamos lá. Podem abusar dos meus 20 anos de estudo de penal, à vontade. Repito, esse espaço é um espaço semanal, profundo e gratuito. Vamos lá, vamos para a Alemanha agora. Passamos pela Europa, né? Fomos para a Itália, Espanha, agora Alemanha. Amigos, eu também estou com sede. Não, macete não, Diego. Se você quiser macete, não me entenda mal, não é comigo, é com outro professor. Vamos lá. Agora vamos sério, vamos lá. Quando a omissão começou a ser debatida no direito penal alemão, um autor chamado Luden, L-U-D-E-N, Luden, ele separou a omissão em omissão própria e omissão imprópria. Luden pensou: qual seria a grande semelhança entre a omissão própria e a imprópria? Bom, a semelhança é que em ambas há o dever de agir violado. O agente viola o dever de agir. A norma impõe-lhe um dever de agir, ele não age, ele se omite. Se a norma impõe um dever de agir e o agente viola a norma, como é que ele viola? A norma diz: haja, faça alguma coisa. Como é que ele viola a norma? Não agindo, omitindo-se. Só que a diferença trazida por Luden foi a seguinte: na omissão própria, o dever de agir violado é genérico. Qualquer um pode violar. Se ele é genérico, dirige-se a todos nós. Logo, qualquer um de nós pode violar o dever de agir. Na omissão imprópria, o dever de agir ele é específico. Específico de quem? De uma pessoa única. Uma pessoa específica. Ok. Então, se é específico de uma pessoa específica, não é todo mundo que pode violá-lo. Só essa pessoa específica. E aí começaram a debater qual seria essa pessoa específica que poderia violar o dever de agir específico, quando então Johannes Nagler, autor alemão também, Johannes Nagler, se escreve Nagler, né? Johannes Nagler, ele criou a seguinte figura. Bom, essa pessoa que tem o dever específico de agir tem que ter um vínculo previsto na lei. É a lei que vai trazer essa pessoa tendo o dever de agir. Então, essa pessoa específica é uma pessoa que a lei dispuser que ela tem o dever específico de agir. A essa pessoa, Johannes Nagler chamou de garante, o que nós chamamos de garantidor. Nasce, então, a distinção entre a omissão própria e a omissão imprópria do garantidor. Tá? Muito bem. Então, pergunto-lhes, esse crime pode ser praticado por omissão, sim ou não? Primeira corrente doutrinária, anotem aí que isso cai em prova. Não pode. O auxílio. A conduta prestar auxílio é sempre uma conduta positiva. Presta-se o auxílio fazendo alguma coisa, agindo. Logo, só cabe comissão. É a posição de Paulo José da Costa Júnior, era a posição do Bento de Faria, era a posição do José Frederico Marques, era a posição do Roberto Lira, do Celso Delmanto, do Damásio de Jesus, e no Brasil do maior autor de crimes contra a vida, quem é? Euclides Custódio da Silveira.
Na Argentina, Sebastián Soler. Na Espanha, Coelho Calón, tá? Para vocês verem que é uma posição muito bem aceita. Entretanto, uma segunda corrente diz, espera lá, cabe por omissão sim. Vinícius Vilarim perguntou, só na omissão imprópria. Só na omissão imprópria. Ou seja, quando a gente tem o dever de agir para impedir o suicídio. Por exemplo, vou acabar em 2 minutos, tá? Aguenta firme aí. Por exemplo, o enfermeiro ou o médico estão de plantão e vem um paciente lá todo entubado que já confessou que quer se matar, para eles, com a mão para trás, tentando desligar a aparelhagem para morrer, para se matar. Eles ficam olhando, não são garantidores, e não fazem nada, omitem-se. Nesse caso, por serem garantidores e terem o dever de agir, e eles violam o dever de agir, eles responderiam por induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, no caso auxílio, né, por omissão imprópria. Tá bem? Omissão imprópria, tá? Nesse caso, caberia. Essa posição é majoritária. Aí, olha que legal o raciocínio que eu vou fazer com vocês agora. Aí você pergunta, mas Gabriel, pera lá. O salva-vidas está na praia. Vê alguém se afogando e não salva querendo que ele morra, responde por homicídio, por omissão imprópria. Por que, nesse caso, o médico ou o enfermeiro responderia por auxílio ao suicídio por omissão, se é a mesma situação de garantidor? Não entendi. Voltemos ao comentário com o qual eu abri o grupo de hoje. Qual é a diferença entre o homicídio e o suicídio? Falei lá. O homicídio é destruir a vida alheia. O suicídio é destruir a própria vida. No caso do salva-vidas, a vítima afogava-se. Ela não queria se matar. No caso do enfermeiro ou do médico, a vítima queria se matar. Por isso que lá, no caso do salva-vidas, é homicídio por omissão imprópria. Aqui é auxílio ao suicídio por omissão imprópria. Tá bem? Alguém pergunta, por que ela quer se matar? Porque eu falei que no exemplo ela queria se matar. Tá? Muito bem, perceberam isso? A segunda posição, amigos, ela é majoritária. E defendida por quem? Vamos lá, anotem aí. No Brasil, Nelson Hungria, Magalhães Noronha, César Bittencourt, Luiz Regis Prado, Rogério Greco, Aníbal Bruno, Fragoso, Álvaro Mairink da Costa, Mirabete. Na Itália, posição de Altavilla, Eugênio Florian, Ottorino Vanini, Vincenzo Manzini, Giuseppe Maggiore, Francesco Antolicei, e na Alemanha, posição de Edmund Metziger. Posição majoritária no Brasil, na Itália e na Alemanha. Ok? Vamos lá. Posição majoritária, segunda corrente. Numa prova objetiva, você deve ir com a segunda corrente. Numa prova discursiva ou oral, você vai citar a controvérsia. Controvérsia essa com a qual eu encerro o nosso grupo de estudo dessa semana. Quero agradecer a presença de todos vocês. Para quem perguntou, o meu livro das penas especiais sai segunda-feira na editora que vem, tá? O meu curso de Direito Penal, parte geral, especial, eles especiais, completo, extenso e profundo, com tudo isso aqui e muito mais, com quadro, na tablet, slide. Eu vou lançar em março a edição 2018 do curso. Eu vou atualizar o que precisa, tá bem? E, na verdade, eu vou fazer um desconto de lançamento. Óbvio, tá? Ítalo, a sede não passou, faz como? Ítalo,
Se eu deixei vocês um gostinho de quero mais, eu fico feliz, porque o estudioso tem que ser curioso, tem que ir atrás da informação, tem que abrir o livro, pesquisar, quero mais, pesquisa, tá bem? Amigos, obrigado pela companhia de vocês, foi um prazer. Quinta-feira que vem estaremos aqui, não é? Já tem o quê? Esse grupo de quintas-feiras tem 2 anos já, não tem? Seguramente 2 anos. Então, estaremos sempre aqui, tá? Se eu não puder, eu falo, não poderei hoje, mas se eu não falar nada, é porque vai ter. Então, quinta-feira que vem, estaremos aqui. Um abraço, até o próximo encontro e tchau.